Então tá, esse filme é um completo lixo? Não, não é. Assim, como um fã dos jogos, é até legal você ver os locais meio que se materializando no mundo real. Mundo real? A gente pode chamar um filme de mundo real. E também assim, você percebe como existe uma certa reverência aos jogos que estão sendo aí... Aí é que tá. Representados é uma palavra meio forte. Mas, assim, os jogos que foram representados na era de ouro do Resident Evil, sei lá, acho que a gente pode falar assim, né? Por outro lado, tirando isso, o sentimento vendo esse filme é meio esse daqui. Vamos comentar um pouquinho mais então aí sobre mais uma obra-prima vinda da franquia Resident Evil e suas adaptações para o cinema. Vamos começar pelo ponto positivo, até porque vai ser meio rápido. Tá, o que o filme fez de bom? Nada. Mentira. Assim, eu gostei bastante da forma com que eles reproduziram tanto a RPD quanto a Mansão Spencer, porque eu acho que ficou bem fiel aos jogos. Inclusive, a entrada delas ficou exatamente igual. Então o coração deu aquela apertadinha no começo, mas é óbvio que depois o filme cai bastante, né? Assim, ambos também não foram muito bem aproveitados, tanto a Delegacia quanto a Mansão, principalmente por conta do pacing do filme. A velocidade que a história vai é extremamente rápida e, inclusive, chega de ponto positivo, né? Assim, eu falei que ia ser rápido e foi bem rápido. Assim, vamos começar com a crítica mais fácil, a história. Assim, sempre que uma adaptação de alguma franquia originalmente vinda de videogames ou livros é anunciada, principalmente de videogames, eu já vou me preparando para provável decepção do lançamento. Mas pelo lado positivo, você vai esperando zero, a única direção a seguir assim, é pra cima, né? Não exatamente. Assim, se em alguns casos eu sou surpreendido e acabo vendo um filme que é melhor do que eu esperava, se eu esperasse nada, em outros eu fico meio... Fora isso, eu duvido que não tenha ninguém no processo criativo desse filme que soubesse identificar momentos dos jogos que seriam importantes pra ter no filme. Assim, eu vou tentar deixar esse vídeo sem spoilers, tanto do filme quanto dos jogos, que inclusive eu recomendo vocês aí experienciarem, né, vocês jogarem. Os jogos, o filme não, fazendo favor, amor próprio é importante. Mas assim, é quase inacreditável ver que muitas coisas essenciais do mundo de Resident Evil foram deixadas de lado por, assim, meras trivialidades dos filmes. Mas é claro, isso tem uma explicação também. Que assim, qualquer adaptação de jogo ou livro, ele precisa pegar uma história que originalmente dura muito mais tempo do que um filme vai ter disponível. Assim, vamos pegar a franquia Harry Potter como exemplo. O livro Harry Potter e a Câmara Secreta tem algo em torno de 250 páginas contendo a história dos personagens principais, secundários, inimigos, além de dar vida ao mundo por onde assim, o nosso bruxo favorito vai passar as aventuras. A adaptação teve 2 horas e 41 minutos para poder explorar todos os conceitos e nuances da história criada lá pela J.K. Rowling. E fez um bom trabalho nesse tempo. Assim, longe de querer comparar a história de Harry Potter com Resident Evil, mas assim, vocês acham que os responsáveis pela adaptação, se eles pegassem 2 ou 3 livros e tentassem juntar numa só, você acha que daria bom? Assim, seria a mesma coisa? Porque foi basicamente o que os responsáveis pelo Resident Evil tentaram fazer. Não que a franquia seja um sinônimo de storytelling, com personagens extremamente profundos e uma história que, no final, pretende dar uma lição de vida ao jogador ou aquele que assiste, lê os livros, enfim. A prova disso é que o primeiro jogo sequer explica a vida anterior dos personagens, antes deles serem basicamente jogados numa mansão cheia de zumbis. E assim, isso é algo que o filme perde um bom tempo fazendo, mesmo sendo algo que os fãs realmente não se importam de assistir. Nem mesmo os livros ligam muito pra explicar logo de cara os personagens. Assim, a própria postura deles já mostra a personalidade de cada um. O importante da história inicial, pelo menos de Resident Evil, é mostrar como um grupo de policiais encara uma situação que claramente eles não estavam preparados. Esse aqui é o conceito de survival horror. Você vai descobrindo como cada um age e reage às situações. Mas é claro, o filme ele não tem muito tempo para desenvolver, já que ele traz tantos nomes
E cada um precisa do seu tempo de tela. O Chris, a Claire, o Wesker, Jill, Leon, William Birkin, até mesmo assim um dos principais nomes da série, Chef Irons. Pera, Chef Irons? Meu Deus. Pelo visto, ele merece tanto tempo de tela quanto os outros personagens. E assim, você perceba que eu também não mencionei o nome do Barry. Aproveitando que a gente tá no papo aí de personagens, outro ponto negativo são os personagens. Assim, foi inacreditável o quão descaracterizados eles foram. Os únicos ainda que mantêm uma certa semelhança com as suas contrapartes dos jogos aí são o Chris e a Claire. Só. E assim, de novo, eu não vou dar muito spoiler da história do filme, assim, mas a representação do Leon que o filme faz é uma das coisas mais assim inimagináveis que eu já vi na minha vida. Assim, ninguém precisa ver a versão masculina da Alice. Assim, mas que tal um Leon do Resident Evil 2? Um policial novato, inexperiente, mas que seja hábil e tenha bastante vontade? Só que a dele nem é a pior. A campeã nesse quesito, com certeza, é a Lisa Trevor. Eles basicamente pegaram o personagem com uma das histórias mais tristes e pesadas da franquia e transformaram ela basicamente num pet, sem qualquer resolução ou explicação específica do porquê que ela é daquele jeito. O filme também parece meio barato. Assim, você vê várias vezes os mesmos zumbis, o que não pode ser uma questão de continuidade, assim, já que você não tem ligação alguma com qualquer pessoa que vira zumbi logo no começo da história. E eu falo isso porque tem uma figurante que aparece literalmente desde o começo até pelo menos a metade do filme, como se a gente ligasse se aquela fosse a mesma ameaça de antes. Fora isso, os monstros que aparecem são extremamente mal feitos. Eles lembram muito assim gráfico do 360 ou do PS3. Assim, pelo menos se você for pensar, me ajudou a lembrar de quando eu jogava Resident Evil 5. E é mais ou menos isso. Se fosse, sei lá, pra resumir esse filme em uma frase, eu acho que seria um filme que fracassou ao contar duas histórias e sequer tinha dinheiro pra uma. Sinceramente, eu cansei de falar sobre esse filme. Ele provavelmente é melhor do que as cartas de amor que eram os antigos filmes com a Mila Jovovich. Mas vamos combinar que isso aí também não é muita coisa, né? Muito provavelmente é por conta dos personagens principais dos jogos não terem sido jogados para escanteio. E também pela atmosfera lembrar aquelas criadas nos jogos antigos, sabe? E eu acho que é isso. Sei lá, o filme é bem ruim, mas também não é como se a gente esperasse diferente disso, né? Nota 3 de 10. No mais, eu acho que é isso. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, comenta também e se inscreve no canal para mais análises de filmes, séries, animes que eu estiver assistindo no momento. Vocês me dão licença agora que eu vou ali chorar no banho enquanto eu jogo Resident Evil 1. Valeu, falou e até mais.